Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Pedagogia Sistêmica. Nessa aula, eu vou fazer uma pequena introdução do método balierismo, aqui e agora, tá? De Pedagogia Sistêmica. O que é método balierismo? Balierismo vem do meu sobrenome, que é Balieiro. E por que eu coloquei balierismo? Porque diz respeito a tudo que eu aprendi desde os meus ancestrais, até passar pelos meus pais, até chegar em mim, e o que eu aperfeiçoei com tudo aquilo que me foi dado, me foi confiado, tudo aquilo que eu recebi. Balierismo. Aqui e agora, eu me inspirei na terapia Gestalt, que fala muito do aqui e agora, de mudar a experiência, né? De você pegar a melhor parte, né, do ambiente e fazer dela uma experiência positiva. Você pode pesquisar na internet ou nos livros sobre Gestalt terapia, tá? Que é um dos pilares da constelação sistêmica familiar. Então por isso que eu coloquei aqui agora. Muitas pessoas elas pedem, me dê um exemplo, né? Aí eu começo a citar livros, experiências que eu tive nas minhas palestras e workshops, mas nada substitui o aqui e o agora, que é a ação, tá? Porém, antes de nós aplicarmos o método, é importante fazer uma pequena introdução para a hora que você olhar o manual e você for para a prática, você ter clareza sobre onde especificamente você vai aplicar, onde ele funciona e onde ele não funciona, né? Não adianta só você saber pedagogia sistêmica, saber o método balierismo, mas não saber como aplicar. Por isso que eu estou fazendo essa aula, né? E balierismo, né, é um método próprio aqui e agora, né, para aplicar na ação, né? E pedagogia sistêmica, aplicar esse método balierismo, né, que eu criei na ação e na escola, tá? Por isso que é método balierismo aqui e agora de pedagogia sistêmica. Então vamos lá. Gente, é muito simples. Eu desenhei essa pirâmide aqui de uma forma que ficasse clara. É a pirâmide dos 7 níveis neurológicos do autoconhecimento. Fui eu que inventei? Não. Eu me apropriei da programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? Popular PNL. É uma ciência que estuda a forma como você aprende, a forma como você interpreta o mundo, a forma como você enxerga as coisas. Tá? E que muitas vezes o que muda não é a realidade e nem você, mas simplesmente o teu filtro, a forma como você olha. Como eu falava no curso, né, os óculos, né, colocar os óculos sistêmicos, né, o óculos do conhecimento. Então, da onde eu tirei? Da pedagogia sistêmica. Então tem aqui, ó, esse livro sobre, da programação neurolinguística, né, aplicado à pedagogia sistêmica. Então tem aqui, ó, Introdução à Programação Neurolinguística, tem esse livro do Joseph Corner, né? Tem esse livro chamado Know-How, muito bom, do Bandler, né? Que foi um dos criadores da PNL. E tem o livro da autoridade mundial em PNL, Anthony Robbins. Uma das bíblias do autoconhecimento, eu chamo de bíblia do autoconhecimento, né? Tem 700 páginas. Eu li esse livro e é fantástico, tá? Dispersa o gigante interior. Então você quer saber de onde eu tirei, é só você adquirir, ou emprestar, ou comprar, ou pesquisar sobre esse livro, tá? Anthony Robbins. Então vamos lá. Para você aplicar, primeiro você precisa entender como é que funciona a mente do aluno, a mente da escola. E aí, quando você sabe como funciona, fica muito mais fácil de você aplicar o método e entender as dinâmicas. Muitas vezes eu falo assim, tá acontecendo uma dinâmica. Diego, o que é dinâmica? A dinâmica é justamente ter um problema, tá? E ao invés de... E você foi lá e causou outro problema. Agora tem 2 problemas, né? De 2, né? Duas dinâmicas. O problema que tinha é aquele que você criou, né? Então assim, por quê? Porque você não tem a clareza de o que está acontecendo, né? Aí precisa mudar a dinâmica. Tem um problema? Cria uma solução. E aí você pega o problema e a solução e faz uma coisa só. Ao invés de você ficar criando o problema, né?
Muitas vezes a pessoa ela não sabe das coisas e ela chega lá para ajudar, ao invés de ajudar, ela atrapalha e causa outro problema. Quando vê, tem 2, 3 problemas, né? Então a dinâmica é enxergar com os olhos do autoconhecimento, identificar e aí agir na hora certa, no momento certo, com a técnica certa, com a ferramenta certa, tá? Então, como é que isso funciona? Gente, existem basicamente 7 níveis neurológicos, tá? São eles: o ambiente, comportamento, capacidade, identidade, crenças e valores. Eu escrevi fora aqui porque não deu espaço escrever aqui dentro, tá? Não tem como. E aí aqui, ó, espiritual e sistêmico. Todas as organizações, escola, empresa, igreja, família, tem isso aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar de por que nós erramos, né? Quais são os principais erros de uma empresa, de uma escola, de uma família, tá? Então, basicamente, são 5 erros, tá? São 5 desafios que nós somos habituados a praticar, a fazer, tá? Então, o primeiro erro, quando algo não funciona, eu começo a olhar para o comportamento. Então, por exemplo, o aluno ele está dificultando o desempenho da classe. Isso é um comportamento, tá? O que eu faço? Eu tiro ele da sala, né? Por quê? Eu identifico um comportamento e mudo o comportamento. Peço para ele ficar quieto ou tiro ele da sala, tá? Tá certo? Isso funciona? Sim e não. No momento ele funciona, mas a questão é quando daqui 2 meses acontece a mesma coisa com outro aluno. É tratar comportamento com comportamento, tá? Então esse é um erro. Por quê? Porque ele só soluciona o problema momentâneo, mas ele não modifica os resultados a longo prazo, né? E sim a curto prazo, tá ok? Capacidade. Aqui são as nossas habilidades, né? Tem a ver assim, não com o que eu faço, mas a forma como eu estou fazendo, tá certo? Então muitas vezes nós avaliamos as pessoas, né? Ah, esse aqui é melhor que aquele tira 10, esse tira 8, daí o que tira 10 foi melhor do que aquele que tira 8, e etc, etc. Aquele lá conseguiu um emprego X, daí ele ganha 10 mil, daí diferente daquele que ganha 5 mil. E a gente vai olhando para as capacidades, tá? Então, quando a pessoa reclama, eu tô com um problema, olha, você vai ter que ganhar mais. Quando o aluno não tira nota, você precisa estudar mais, tá certo? Isso funciona? Sim e não. Muitas vezes não é a quantidade que ele estuda, mas a forma como ele estuda. Então, muitas vezes você tratar capacidade por capacidade, tá? E aí muda o jeito de avaliar e o aluno continua tirando as mesmas notas. Ele não tem um desempenho diferenciado. A pessoa muda de profissão, tem mais uma pós-graduação, né? E não se sente realizado, porque ele acredita que é a capacidade dele, não é só a capacidade, tá? Aqui temos a identidade. É quando a gente rotula. Fulano, esse é bagunceiro, tá? Tem a ver com o eu, com quem eu sou e muitas vezes com como a forma como os outros me enxergam, né? Eu sou professor, né? Há 15 anos, há 18 anos, eu sou aluno da 4ª série, a identidade, né? E aqui muitas vezes a gente acaba julgando, né? Ah, você é da 5ª série, você é da 6ª série, você é do cargo tal, tá? Isso aqui não te define, tá? Então assim, funciona a identidade? Sim e não. Ela classifica, mas ela não define. Então muitas vezes, quando você estiver na 8ª série, você vai entender o que eu estou te falando. E não tem nada a ver. Aqui, na verdade, muitas vezes a gente coloca as pessoas ou se coloca em caixinhas para se encaixar, tá? E isso muitas vezes prejudica o aprendizado e a aplicação do método. Então tome cuidado com identificação. Mas você não aprendeu? É que você é isso, né? É que você você tá na 5ª série, então não é hora ainda de... E às vezes não tem nada a ver. Tem a ver simplesmente
com você achar que ele é daquele jeito, tá? Então cuide com identidade. Crenças e valores. Aqui, gente, desse nível para cima, é onde que eu digo que o bicho pega. Crenças e valores é tudo aquilo que o aluno, que o professor leva para a escola. O que ele acredita que é importante para ele, tá? Então por isso que muitas vezes, vamos mudar alguma coisa? Chama os pais para cá, para eles perceberem que o aluno não está conseguindo, não sei o quê, e vamos chamar a família para a escola. Funciona? Sim, não. Sim que eles vão conhecer a escola. Não, porque eles não vão mudar as crenças e os valores deles. Por quê? Porque eles já herdaram isso do pai e da mãe deles, eles já construíram isso. Então muitas vezes, qual que o valor de uma família? Né? Não é o conhecimento, às vezes são as posses. E você está querendo chamar lá e explicar para ele que, por exemplo, a escola tem valor, mas os valores dele não é conhecimento, é outra coisa. E as crenças deles são outras. É mais, por exemplo, na crença dele, o que vem primeiro, muitas vezes, por exemplo, é assistir uma novela, é passear, é ir no parque, não é ir na escola. Isso tem a ver com crenças e valores. Ele acredita que a escola vem por último. E para ele, o valor dele, por exemplo, é ficar em casa, é assistir uma novela, é descansar. Porque o valor dele é o trabalho, não é o conhecimento. E você fica chamando a família na escola, querendo trabalhar justamente isso aqui, tá? Que tem a ver também com a religião dele, com a fé dele. Então, crenças e valores funciona? Sim e não. Sim, porque é importante que ele entenda o valor da escola, mas não porque você não consegue mudar o valor de uma família. Demora gerações para fazer isso aqui, tá? Então é importante você saber como que o outro pensa. Espiritual. Espiritual diz respeito à crença de quem mais eu ajudo, tá? Então, onde entra o espiritual? Só voltando aqui. Existem as crenças e valores na escola. Para tal escola, o valor é isso. Para outra escola, o valor é aquilo, tá? E no espiritual diz respeito a quem a escola ajuda, que classe social que ela ajuda, que bairro que ela ajuda, tá certo? Qual é a demanda que ela atende, tá certo? Então, muitas vezes, não se consegue mudar os resultados por conta justamente de quem você está ajudando. Você precisa ter consciência de quem você está ajudando. Que classe, como é que essa pessoa se veste, qual que é a religião dela, se a maioria tem pai e mãe, porque às vezes existe um contexto de orfandade muito grande e você está querendo ajudar essas pessoas, tá? Então você pode observar que aqui é a quem você se dedica, né? Se mora no centro, se mora no bairro tal, entendeu? Essa é o espiritual, que não tem a ver com religião, aqui tem a ver com quem, né? E quantas pessoas também você está ajudando. Se é uma escola com 500 alunos, 1000 alunos, 100 alunos, 50 alunos, 2 alunos, 3 alunos. Aqui tem a ver com o espiritual. Quem mais está fazendo parte de todo esse projeto? Tá? E por último, aqui, o sistêmico. Sistêmico é o nome da escola. Escola João da Silva. Escola Santos Dumont. Escola Monteiro Lobato, um exemplo. Escola Arco-Íris, só estou dando um exemplo. É a marca da escola, tá? Aqui tem a individualidade da escola, né? As particularidades da escola, né? A escola Arco-Íris, ela tem professor X, que são formados em faculdade X, tá? A parte sistêmica, tá certo? Ok? Diferente da escola Santos Dumont, que já tem professores Y, que acreditam em Y, que formam Y. Então, nenhuma escola é igual a outra. Como assim? Já começa pelo nome, pela parte sistêmica. É como se organiza todo o resto, né? Aqui, por exemplo, na escola Santos Dumont, o uniforme é azul. Na Arco-Íris é vermelho. E aí já tem um símbolo diferente, tá? Sistêmico, né? Eu pertenço a tal escola, por isso eu vou chegar a tal hora, eu vou entrar a tal hora na escola, vestido de tal forma, as carteiras são organizadas dessa maneira, o semestre termina dia 5, no outro vai terminar dia 10, sistêmico, tá? Então, toda organização tem esses 7 níveis, tá? E aí o que acontece? Também tem a parte do ambiente, né?
que é como as pessoas estão, e as carteiras, as salas estão dispostas lá, tá? Quais são os 5 erros? Geralmente é tratar comportamento por comportamento, julgar pelas capacidades, querer ficar colocando situações ou pessoas em caixinhas através da identidade, querer mudar crenças e valores, que isso está no DNA da família, né? E aqui muitas vezes não se dá conta do espiritual. Esses são os 5 erros, tá? E quais são as 2 possibilidades? Trabalhar o ambiente e trabalhar o sistêmico, tá? Onde é que o método vai se aplicar? No ambiente e no sistêmico. São as 2 únicas possibilidades de provocar mudança, tá certo? Porque o ambiente eu posso mudar. Como assim, Diego? Eu posso mudar o ambiente. Como? Por exemplo, se eu mudar, eu não preciso, por exemplo, mudar o uniforme. Não preciso mudar o meu método de avaliar. Nem querer ficar classificando o aluno, colocando ele em identidade X. Ou mudar a crença, chamar a família. Ou atender mais alunos ou menos alunos. Ou ter que mudar a escola de... Não preciso. Basta eu mudar o ambiente. Tá? Porque no ambiente é a parte onde começa a mudança de mentalidade. Onde você não precisa exigir outro comportamento. Onde você não precisa exigir novas capacidades de nota. Nem querer, por exemplo, vou mudar o aluno de lugar. Não, porque ele é bagunceiro, porque ele é o que senta no fundo. Não. Mas a família dele precisa vir mais na escola. Não. Então nós vamos ter que mudar a forma assim vamos ter que, por exemplo, atender menos alunos. Então, não. Você apenas precisa mudar o ambiente. Como que faz? Método Balheirismo. Você pode mudar o ambiente aqui e pode mudar a forma sistêmica de como a escola pensa. Não exigir da família, do bairro, tá? Da pessoa, das capacidades dela e muito menos do comportamento. Precisa mudar primeiro a escola, através do ambiente, e aqui você não vai precisar gastar dinheiro. Por isso que eu penso que o método é muito bacana. E aqui também não. Não precisa criar outro PPP, outra filosofia também não. Você apenas precisa reorganizar aqui e aqui. Aqui para trabalhar a escola e aqui os alunos. Aí você vai falar, e o resto? É consequência. Então, onde eu vou aplicar o método? No ambiente, através do método, e aqui na parte sistêmica. E como é que a gente faz isso, gente? Através de pequenos rituais. Tá? Então eu não preciso, vamos mudar a filosofia da escola. Não, basta você incluir rituais, tá? De forma metódica, tá? Vai ser assim, 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 no ambiente e no corpo de professores da diretoria. Simples assim. Porque quando eu mudo o sistêmico ou o ambiente, eu já começo a ajustar todo o resto, tá? E consigo resolver os possíveis problemas que essa escola, essa instituição está enfrentando, tá? Porque um nível neurológico está a serviço do outro. Quando eu ajusto esse, o comportamento ajusta. As capacidades podem ser diferentes. Os alunos vão ampliar o espaço de identificação que eles têm. É claro que ele vai perceber que as suas crenças e seus valores estão certos com aquela escola. E que aquela comunidade espiritual também está certa. E aí, chegamos no topo. Esse é o objetivo do método Balheirismo, tá? Então, gente, se fez sentido, ok. Se não, tire suas dúvidas, tá? Mas é muito importante que você entenda isso. Nós vamos aplicar o método aqui e aqui, tá bom? No aqui e no agora, beleza? Um grande abraço, espero ter contribuído e até a próxima aula.